Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos do Assinadoc. Quem fala é o Felipe. Para esse vídeo, dando sequência às nossas integrações com o Make, nós vamos usar um módulo novo do Assinadoc no Make, que é o módulo de templates em Word. Então esse módulo ele é muito legal, que ele permite que você, de forma dinâmica, preencha dados em um documento antes de enviar ele para assinatura. Então, com isso, você ganha muito mais liberdade na automação, evitando que a pessoa tenha que preencher documentos manualmente. Então, você mesmo, via integração, consegue preencher. E aí abre uma janela muito grande de integrações e a primeira que nós vamos fazer é com formulários do Google. Então, aqui em cima tem os tópicos. Então, primeiro, sobre a integração, a gente vai criar um formulário no Google, que a pessoa vai preencher esse formulário. Com os dados do formulário, a gente vai gravar eles numa planilha, vamos preencher o documento e a partir do preenchimento desse documento, nós vamos mandar para assinatura. Então, a própria pessoa preenche um contrato, por exemplo, através de um formulário do Google e já recebe ele todo preenchido, formatado e editado para assinar no seu e-mail, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é de um template em Word. E aí tem algumas coisas muito específicas, tá? Eu tenho aqui um template em Word na minha conta que eu criei. Tem vários dados aleatórios aqui. E se vocês repararem, tem duas tags especiais aqui. Então tem essa nome e essa CPF, que são os dados que a gente vai preencher para o vídeo. Se vocês repararem, tem um formato muito específico que tem que ser seguido para as tags, que é cifrão, e aí aqui, entre essa chave, o nome da tag, tá? Tem que ser nesse formato. Cifrão, abre aqui a chave, o nome da tag, fecha a chave. Então tem a nome e eu tenho a CPF, que é o que a gente vai preencher, beleza? Agora eu preciso de um formulário do Google. E aí no formulário do Google eu vou precisar do nome, eu vou precisar do CPF para preencher e vou precisar do e-mail para mandar o documento para ser assinado. Então eu vou vir aqui no meu Google Drive em novo, formulários do Google. E aí aqui eu vou falar que é o Form Test Make, o nome dele. E aqui eu vou pedir nome completo. Vou pedir CPF e vou pedir e-mail. Então eu já tenho aqui os meus. Aqui é uma resposta curta, aqui é uma resposta curta e aqui é uma resposta curta de texto, tá? Então ele vai ficar assim, nome, CPF e e-mail. E aí eu já vou ter aqui todos os dados que eu preciso. Por último, eu venho aqui em respostas, link para planilhas e criar uma planilha. Que aí ele vai criar uma planilha e já até abrir aqui para mim a planilha que a gente vai usar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai observar os dados dessa planilha. Sempre que entrar aqui uma nova linha nessa planilha, a gente vai integrar e fazer a nossa automação funcionar, tá? Então, vou vir aqui no Make, em Cenários. E aí, aqui em Cenários, nós vamos criar um novo cenário, né, para fazer a nossa integração. Eu já tenho aqui um cenário vazio que eu estava testando antes, que eu vou usar ele, mas é só clicar em criar novo cenário. Então ele vai carregar aqui o nosso cenário. E aí basicamente na integração, primeiro a gente vai observar a planilha, receber os dados da planilha, vamos bater no app do Assinadoc. Então vou vir aqui em Google Sheets, Watch New Rows, observar novas linhas. Aqui eu vou selecionar minha planilha, Make, vou pesquisar aqui por Make, Form Test Make, respostas. Vou selecionar a guia automática, resposta formulário 1, contém header sim, limite de execuções 1, que eu quero que ele faça de 1 em 1 só. E vou salvar. Aqui eu posso falar a partir de quando que eu quero que ele olhe ou se ele vai ver tudo. Como não tem nada, eu vou colocar para ver tudo e vou salvar, tá? A partir disso, eu posso mandar ele executar, ele vai ficar olhando, não achou nada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu formulário e vou publicar ele. E depois que eu publicar, eu vou vir aqui em copiar link do participante e vou testar fazendo um envio. Então, Felipe Santos
um número qualquer, felipe@sinadoc.com, e vou enviar. Assim que eu fizer o envio, ele vai gravar aqui na minha planilha, ó, os dados, e aí se eu mandar ele executar esse módulo de novo, ele vai encontrar esses dados, ó. E é aqui que a gente vai começar a fazer a integração. Então agora eu vou adicionar um novo módulo, vou pesquisar aqui a Sinadoc, e aí você vai pegar esse novo módulo de ação que é o Send Request with Word Template, tá? O que nós vamos precisar aqui? A Document Key do meu template, então vou vir aqui pegar no link, depois de Document aqui. Então vou vir aqui e vou colocar minha Document Key. Vou precisar do nome, que é o nome do arquivo. Por enquanto eu vou colocar só meu novo doc test. Eu poderia usar a data e hora, usar alguma outra informação aqui. O e-mail, eu quero a coluna D, que tem o e-mail. A mensagem segue o contrato para assinatura. E aqui, as tags, nós vamos precisar montar um JSON. Um JSON é um objeto nesse formato aqui, ó. Então ele vai abrir chave e aí vai ter o nome da tag, entre aspas, 2 pontos, o valor, vírgula, o nome da tag, 2 pontos e assim por diante. Eu vou até usar esse exemplo aqui. E aí aqui não é name, é nome, a minha tag, e a segunda é CPF. E aqui onde está João eu vou apagar e vou selecionar aqui o nome completo. E aonde está esse CPF eu vou apagar e vou usar o CPF de preenchimento, lembrando entre aspas. Vou salvar e aqui eu vou mandar executar. Ele não vai para o segundo módulo porque ele não achou nenhuma nova linha, né? Porque ele já executou aquela primeira linha. Então vou vir aqui, Maria Joaquina, CPF um monte de 8, contato@sinadoc.com. Vou enviar, formulário de novo. Aqui ele criou uma segunda linha de execução e agora eu vou mandar ele executar novamente. Agora ele está executando o módulo do Assinadoc. Se a gente olhar aqui, ele recebeu os dados. E se a gente olhar aqui na resposta do módulo do Assinadoc, sua solicitação foi enviada com sucesso. Agora, se eu vier aqui em meus documentos, ele tem que ter criado um novo arquivo. Então, vindo aqui em meus documentos, ele criou meu novo doc test. Abrindo esse arquivo, ele já tem uma solicitação de assinatura enviada e ele já fez, ó, eu, Maria Joaquina, CPF tal. E no histórico a gente vê que ele já fez o processo de envio para assinatura completo, tá? Então ele já fez o processo de solicitar a assinatura, de converter para PDF, já fez todo o processo. Então assim a gente consegue ter uma estrutura de automação muito mais interessante, muito mais complexa, que te permite criar contratos totalmente formatados, com imagens, com texto, com todas as cláusulas, tudo bonitinho, e fazer todo o processo automatizado, beleza? Espero que vocês estejam gostando, deixa aqui já nos comentários quais automações vocês gostariam de ver, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!